pessoal, sejam muito bem-vindos. Gostaria de deixar aqui primeiramente os meus contatos para caso vocês tenham alguma dúvida. Vocês vão conseguir falar comigo através do meu e-mail. Também vocês vão conseguir me mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp pessoal, Instagram, no @samanhães. Nós vamos falar a respeito das propriedades que o som tem. Como a gente sabe, ou se você ainda não sabe, o som ele é a produção de ondas sonoras que o nosso olho ele não vê, mas existe. Então, quando você percute um objeto no outro, quando você produz um atrito entre dois corpos, você vai perceber que vai surgir um som. Esse som ele se dá através dessas ondas. Se você olhar nesse quadradinho embaixo aí, tem vários formatos da onda sonora. Mas nós não vamos entrar muito mais nesses detalhes porque eles são muito específicos e muito técnicos. O que eu quero que você entenda são os principais conceitos das propriedades que o som tem. Hoje, você ouvindo a minha voz, você vai observar que ela é diferente da sua, não é verdade? Se você também ouviu o som de um violino sendo tocado, ou de uma flauta doce, ou de um saxofone, um violão, cada instrumento ele possui um som diferente do outro. E a isso nós chamamos de timbre. O timbre ele é como se fosse a cor do som. Ele é a identidade sonora. Um violão ele não consegue produzir o mesmo som de um ukulele. Os corpos são diferentes e representam o som produzido ali por este instrumento. Por isso que o timbre ele dá essa característica, essa individualidade ao som. Dentro também das propriedades do som, nós temos a altura. A altura não é relacionada a volume. Neste caso, a gente está falando se esse som ele é um som mais pesado ou mais leve. Se ele é um som mais grave ou se ele é um som mais agudo, mais fininho. Então a gente consegue perceber que existe uma diferença de grave e agudo. Geralmente, as vozes masculinas, elas têm o timbre grave, de altura grave. E o timbre das vozes femininas, ele é produzido na altura agudo. No instrumento piano, as teclas que são postas na parte esquerda do piano, tocadas pela mão esquerda, elas produzem o som mais grave. E à medida que o som sobe para a mão direita, esse som ele vai ficando mais fino, mais agudo. Também dentro da propriedade dos sons, nós temos a intensidade. Um som pode ter uma intensidade à medida em que você coloca força ou não coloca força para que ele seja produzido. Então, o som ele pode ser forte ou ele pode ser um som fraco. Claro que isso vai depender muito da técnica utilizada no instrumento que você está estudando. Mas, por exemplo, no piano, as teclas do piano, ele vem com esse sistema de martelos. À medida que você coloca força na tecla com os dedos, esse martelo ele toca mais forte nas cordas dentro do piano. Se você não colocar força, esse som ele é produzido de maneira mais fraca. Aí sim nós pensamos no volume, né? Na questão de volume. Isso dá uma dinâmica para a música. Isso faz com que a gente se sinta envolvido pela intencionalidade da música, do compositor. E também dentro da propriedade do som, nós temos a duração. Essas ondas sonoras que são produzidas, elas podem durar um tempo maior ou um tempo menor. O som, para ser longo, essa onda precisa ressoar pelo ar por um tempo maior. E um som curto, ele é de tempo menor. Então, nós vimos as propriedades do som. E a partir de hoje, quando nós falamos de altura, você vai saber que a gente está falando de grave, agudo, intensidade em relação a se esse som é forte ou fraco, duração se esse som é longo ou curto. Claro que nós estamos indo nos extremos. Existem os meios, meio fraco, meio forte. É a nomenclatura utilizada para essas características. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, não deixa passar. Não vai para a próxima aula sem ter tirado todas as dúvidas. Um beijo a todos. Tchau!